Boa noite, começamos mais uma live das lives com as mulheres que passaram pelo protocolo Religare, que decidiram transformar suas vidas, que decidiram mudar a forma de viver, a forma de pensar, a forma de enxergar a vida, né? E aqui a gente não tem frases prontas, a gente não tem roteiro. O que a gente vai ter aqui é a história real de uma mulher real. E ela já chegou por aqui, Agatha Christie, estrategista digital, uma mulher incrível que se dispôs a vir aqui dar o testemunho dela do que é passar por uma transformação, do que é decidir passar por uma transformação como essa. Então, deixar a Agatha chegar aqui. Pede aí para entrar, amiga. Deixa eu chegar aqui o pedido. Convidar. Agora! Chegou Tudo bem, minha querida? tudo e você? Isto, eu tô cor de rosa. Cadê um filtrozinho aqui pra deixar rosinha também? Se tá branco demais, deixa eu cor de rosa que fica mais. E aí, meu amor, como é que você está? Eu tô bem. É, Pra mim tá sendo como que eu posso dizer? Já tô quebrando tabus aqui, né? Claro, né? Como sempre, né? E eu queria que você se apresentasse um pouco, dissesse quem é você, o que é que você faz, né? Para depois a gente começar a conversar. Na verdade, é uma conversa, né? Então, Uhum. tem algumas perguntas que eu quero fazer para você, para que você saiba como é que foi a tua experiência, como é que você estava antes, como é que você estava depois, para que esse conteúdo ele sirva para inspirar outras mulheres, para mostrar que existe uma forma diferente, né, de viver, de enxergar a vida, que muitas vezes a gente está tão perdida, tão dentro do mundo da gente que a gente não enxerga, né? A gente não sabe que existem outras possibilidades. E quando a gente ouve outra mulher falar, outra mulher que passa pela mesma coisa que a gente passa, é muito mais fácil a gente entender o caminho que existe para a gente, né? Então, se apresenta. Sim. Quem é a Agatha Christie? Meu nome é Agatha Christie. Eu sou daqui de São Paulo, sou estrategista digital, mãe de dois guri adolescente, esposa e empreendedora. Muito bem. E eu quero começar a saber de você, assim, como é que você vê, Agatha, como é que era a tua vida antes de decidir passar por um processo desse, de olhar para a tua história, e como é que você percebeu depois? Qual foi a mudança, assim, pelo menos mais rápida, assim, mais rápida eu estou falando assim, sem se aprofundar muito, para você dizer assim, o que é que você notou de diferença de antes de passar por um processo como desse e depois de passar? Então, primeiro, o fato de estar aqui falando sobre mim, sim, sem filtro, já é algo que mudou muito na minha jornada, porque eu sempre estava na defensiva, né? Então, eu era uma pessoa que tinha muitos questionamentos, eu não me escutava, então não tinha como falar de mim. Não tinha como vir aqui e trazer e dividir uma história. Então, a primeira coisa que eu posso dizer que já mudou na minha vida e trazer esse renascimento foi a primeira virada, assim, que eu posso contar neste momento. Mas antes, é, eu tava o tempo inteiro em alerta, sabe? Assim, sabe quando você tá o tempo todo sobrevivendo, em estado de sobrevivência? Eu tô aqui para servir, aí você serve em casa, você vive cheia de questionamentos,
o seu corpo não te responde da forma que você quer, vive no medo, vibrando no medo de não ter dinheiro, no medo de não ser boa, no medo da opinião alheia. E hoje eu posso dizer que eu não sobrevivo, eu vivo com mais presença, com mais verdade, com mais autenticidade, mais Ágata e com muito mais leveza. Né? E me fala assim, Agatha, você lembra se estava acontecendo alguma situação específica ou aconteceu alguma coisa que você diz assim, agora eu preciso olhar para mim, eu preciso mudar, tá me incomodando, foi porque aconteceu alguma coisa específica ou foi uma coisa que foi incomodando, foi acontecendo e aí um dia você disse, não, eu preciso olhar para mim. Como é que foi esse processo de decisão e de percepção que estava na hora de olhar para a Agatha, né? Então, eu posso te dizer que quando eu passei a olhar para mim foi porque eu estava fragmentada. Foram vários processos pequenininhos que eu me Uhum, perdi. E foi uma saída de uma religião, foi questionamento do que é certo, do que é errado, o que é minha opinião. Eu não me via mais dentro de mim, sabe? Assim, é como se a gente tivesse. Eu não pertencesse ali mais, aquele corpo, eu tivesse desligada, sabe? E então foram vários pequenos acontecimentos que me levaram a estar fragmentada, a estar fora, né? Vamos dizer assim. E até tomar essa decisão, eu lembro que eu estava passando por vários questionamentos ao mesmo tempo. Então, a vida financeira, é, me questionando como mãe, me questionando como empreendedora, fluxo de dinheiro que ganhava muito e não ficava nada, uhum. ah, uma certa dependência que eu não entendi o porquê, o para quê, o porquê que servia. Um medo da opinião alheia era muito grande. Então, foram várias coisinhas que me levaram ao ponto de aceitar uma ajuda. Faz sentido dizer que você percebeu que tinha pautado talvez toda a tua identidade, o que você construiu de quem era a Agatha, com coisas que estavam fora de você. Sim, sim, No momento em que você se desconecta dessas coisas, onde meio que você criou a sua identidade, você se vê, meu Deus, quem sou eu? Faz sentido dizer isso? faz todo sentido, porque por 30 anos eu construí uma vida em cima de um alicerce. E em um momento assim de decisão consciente, eu falei, não, isso não me pertence mais. Só que aí veio todo o questionamento em si. Eu comecei a notar que tinha comportamentos que não me pertenciam, que não era escolha minha. Eu estava vivendo a história e a vida de outras pessoas. Uhum. E aí, nesse momento, eu me perdi mesmo, literalmente. Eu posso dizer que eu me perdi. E esse sentimento, Agatha, de tô perdida, só para a gente deixar concreto, como é que ele influenciava na tua vida, assim, no teu sono, no teu corpo, no teu trabalho, só para que a gente consiga materializar esse sentimento para as pessoas se conectarem. Eu me questionava o tempo inteiro, Lu. O tempo inteiro. Se eu era uma boa mãe, se eu era uma boa empreendedora, se eu era uma boa estrategista digital. E tudo isso vinha com questionamento que se transformava assim em perfeccionismo, em controle, muito controlada, queria ter controle de tudo e sobre, sabe? Então você não vive, você vive sobrevivendo, vive em estado de alerta. Se o que eu tô fazendo é certo, se vão me julgar, se vão me questionar, será que eu tô com o pensamento correto? E isso me deixava, vamos dizer assim, me paralisou por muito tempo. Uhum. Porque você
se questiona até o seu pensamento, se o seu pensamento está correto, se você como esposa é boa esposa, se você como mãe, se eu tomei uma decisão correta como mãe, se eu estou na profissão certa. Então, era um questionamento constante que isso refletiu no meu corpo físico, porque eu estava bem acima do peso, bem acima do peso. Me sentia até em estar no meio das pessoas, porque eu não sentia bem comigo, com o meu físico. E quem dorme? Um monte de pensamento passando pela cabeça, não dorme, não tem um sono decente. E você já tinha, antes da gente começar nossos processos, você já tinha feito algum tipo de terapia, já tinha procurado alguma coisa que ajudasse você nesse processo, ou foi a primeira vez, ou o que é que você sentia que ainda faltava? Tinha alguma coisa assim que você já tinha tentado fazer e não tinha tido o resultado que você queria, ou não tinha te ajudado da maneira que você esperava? Sim, já tinha feito terapia, já tinha feito cursos energéticos para entender esse meu caos interno. E eu não vou mentir que algumas sessões, assim, me deixaram com mais dúvidas do que com alívio, me deixaram com mais questionamentos. E não foram questionamentos que me trouxeram paz e leveza, foram questionamentos que me deixaram pior. Oh, meu Deus! Ai, meu Deus, será que isso é com meu pai? O que que eu faço? Isso é com a minha mãe? Como eu resolvo? E em vez de melhorar o sentimento, piorou, porque eu ficava, além de tentar entender a dor dos outros e tentar procurar perdão que não tinha para que procurar perdão. É bem complicado, assim, né? E às vezes a gente, quando não entende muito de como funcionam essas coisas, né? A gente sabe que tem várias coisas, várias técnicas que você procura, mas muitas delas abrem um portal, como a gente chama, né? Coloca você numa situação que você não tinha visto ainda e você vê, e aí você depois fica assim, meu Deus, o que é que eu faço com isso, né? Para onde eu vou? Que direcionamento eu vou, né? E Uhum. principalmente pela história, as mulheres carregam essa coisa de ter que ser forte, de ter que ser forte o tempo todo, De que tem que sustentar isso, tem que sustentar todo mundo, né? Então a gente vive nessa hipervigilância e, e aí, assim, teve um momento em que a Agatha percebeu, eu não consigo levar tudo sozinha, ou eu não quero mais carregar tudo sozinha, tá pesado demais. Tem um momento, assim, que você chega e percebe isso, que você está, porque muitas vezes, Agatha, a gente nem percebe, né, que a gente funciona dessa maneira, a gente simplesmente vai, né, porque a vida da gente levou a isso, né? As mulheres que têm esse perfil muito eu resolvo tudo, eu faço tudo, geralmente são mulheres que quando passaram por uma infância, onde as figuras, né, de pai e de mãe, que deveriam ser as figuras que cuidam, né, que dão aquele suporte, por um ou por outro motivo, aqui a gente não está julgando a história de ninguém, não puderam dar esse suporte que aquela criança precisou, né? Então, aquela criança precisou ficar adulta muito cedo, sem ter a preparação cognitiva, sem ter o preparo emocional para aquilo. Então, elas crescem, né? Mulheres que estão o tempo todo em hipervigilância, estão o tempo todo em alerta, porque elas precisaram se fortalecer assim quando eram crianças para sobreviver. E são mulheres que ficam ali dentro daquela mentalidade infantil, é como se não percebesse que cresceu
que já passou por tanta coisa, que conseguiu, né, resolver, que conseguiu enfrentar, mas continua com aquela sensação eu preciso me defender, eu tenho que sobreviver, eu tenho que fazer tudo, né, para suprir aquela falta que existia lá na infância, né? Então, isso chega uma hora que sobrecarrega tanto a pessoa que você entra nesse, meu Deus, não aguento mais. E é o que a gente tem visto tanto, né, Agatha? Mulheres com burnout, mulheres depressivas, porque tentam ser demais e não conseguem, com ansiedade, porque quer ser demais. Então, isso tudo que aconteceu lá, né, no começo, na infância, que está gerando tudo isso, e a maioria não entende, não sabe, e até fica mais difícil de ter a consciência sobre isso, e a partir dessa consciência começar a ter um comportamento diferente, né, agir de forma diferente. Então, você sentiu que teve um momento que te sobrecarregou tanto essa hipervigilância que você disse, eu não consigo mais sozinho, eu não aguento mais sozinha, eu preciso de ajuda para sair, porque sozinho eu não estou conseguindo lidar, né, com essa situação. Então, você entende que chegou nesse ponto? Sim, foi no auge de quando eu queria, vamos dizer assim, empreender com clareza e autenticidade, porque eu buscava essa minha autenticidade e eu queria trazer isso para as outras pessoas. Você precisa ser autêntico, você precisa ter clareza de quem você é para você poder transbordar. E dentro da minha profissão, eu falo isso para as pessoas. Você precisa ser autêntica, você precisa agregar, transbordar. Não é copia e cola. É a sua autenticidade que vai trazer as pessoas, né? E chegou nessa minha busca incessante de conhecimento, de eu preciso ser boa, eu preciso dar conta de todas as áreas da minha vida, que pesou. E aí eu escutei no seu perfil e uma frase que você falou para mim que foi que não precisava ser pesado. Precisava ser leve, deveria ser leve, deve ser leve. Você não precisa matar um leão por dia. Você não precisa ser guerreira. Esse negócio de guerreira, tira isso de você. E eu cresci, num meio onde eu mesma falava: nossa, minha mãe é uma guerreira. Eu quero ser guerreira que nem minha mãe. Era algo que estava dentro do meu vocabulário, estava no meu inconsciente. E quando você trouxe essa clareza, nossa, fez uma chave, assim, ó, virou. De verdade, virou uma chave. E falou assim, cara, você não precisa ser guerreira, você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser perfeita em tudo. Você tem que estar presente. Você tem que dar o seu melhor com as ferramentas que você tem nesse momento. E eu aprendi isso dentro do Religare. Se você virar para mim e falar assim, quantas sessões precisou, foi na primeira. Essa sua frase já virou uma chave para mim olhar para mim mesma e falar assim, cara, vai, você não tem nada a perder. Você precisa de ajuda. Não é feio pedir ajuda. Não é fraqueza pedir ajuda. Porque eu entendia que, vamos dizer assim, é até feio falar isso, né? Mas eu entendia que pedir ajuda era um sinal de fraqueza, porque eu não estava dando conta. E eu não estava dando conta. E eu não quero dizer isso, não. A gente precisa mostrar nossas vulnerabilidades. Nós somos vulneráveis, né, Agatha? E aí você trouxe uma coisa que, inclusive, eu fiz uma live ontem trazendo o peso, né, o que a gente traz da ancestralidade feminina, né? E foi exatamente a fala que você trouxe agora, o quanto a gente
repete os padrões que a gente aprendeu vendo, né? Nossas mães, nossas avós, nossa família, né? Não só em relação às mulheres, mas assim, a gente traz muito isso. Só que chega uma hora que isso que a gente precisa entender, e até para se livrar, para que a vida seja leve, a gente precisa entender que aquilo foi a história dela, foi a realidade dela, né? Foi o que ela precisou viver aquilo ali, foi o que ela aprendeu até a replicar também, porque provavelmente já veio, né, de bisavós, de vós, aquela repetição que a gente sabe que acontece. Mas a gente precisa entender que hoje a gente vive num momento diferente, que hoje você é uma pessoa diferente, né? Ágata não é igual à mãe de Ágata. Ágata não precisa viver a mesma coisa que a mãe de Ágata viveu. Não só que a gente fica emaranhado, né? E aí a gente entra nas questões sistêmicas, que a maioria das pessoas não conhecem, e é por isso que é tão importante a gente trazer, que são as questões sistêmicas, são coisas que mesmo que eu não saiba que existem, eu costumo dizer assim, que é como a lei da gravidade. A lei da gravidade existe. Conheça você ou não, você está sobre a ação dela. E a mesma coisa acontece nas dinâmicas sistêmicas, né? Então, eu repito isso, o meu sistema familiar traz isso, e a tendência é que eu repita, até que eu olhe para aquilo. E por que eu repito? Porque a gente tem uma tendência de querer pertencer. E eu, distorcidamente, eu entendo que para que eu continue pertencendo ao meu clã, à minha família, eu preciso repetir o que eles fizeram. Porque quando eu repito um padrão, eu me pareço com o meu sistema. Então, eu me sinto pertencente. Só que quando a gente vai vivendo vidas diferentes, a gente tem realidades diferentes dos nossos pais, dos nossos bisavós, e a gente vem com essa alma forte que a gente na constelação, a gente costuma dizer que são as ovelhas negras, né? Somos nós, que a gente vem com uma alma, um espírito tão forte, que a gente já desce aqui com a missão de quebrar esses padrões que não são bons para ninguém, que são padrões pesados, que são padrões que vieram se repetindo, porque até hoje ninguém olhou para aquilo ali e disse, não, isso aqui não faz mais sentido, eu não vou mais repetir, né? Então, essa é a base de toda a teoria sistêmica, é a gente entender que essas dinâmicas relacionais, elas existem, e que a gente, inconscientemente, a gente repete, a gente, por amor cego, por lealdade, quer dizer, e é tudo inconsciente, porque se eu disser, né, se a gente disser, não, mas eu sei disso, e eu sei que o casamento, por exemplo, eu sei que o casamento da minha mãe não foi bom, por exemplo, não estou dizendo que foi o seu caso, mas o caso assim, minha mãe foi traída, então, eu vi essa traição, eu sei que aquilo não é bom, eu não quero aquilo para mim, mas inconscientemente, pelo que a gente chama de amor cego nas constelações, nas terapias sistêmicas, eu acabo, enquanto eu estou inconsciente, vivendo a vida ali no automático, só indo sem ter a consciência, eu acabo repetindo aquilo ali. Porque a gente chama por amor cego, e é tudo inconsciente, porque nada é consciente. Como é que eu, entendendo que meus pais tiveram um casamento que não foi bom, minha mãe sofreu ali, eu vou querer o mesmo para mim? Conscientemente, claro que eu não quero. Mas o inconsciente, a lealdade familiar, ela é tão forte dentro de você, que para você quebrar um padrão como esse, você precisa sim ter muita consciência. E até, Agatha, fazer os movimentos, né, sistêmicos, que são os que a gente faz, né, dentro do Religare também, né? Uma dos pilares é a teoria sistêmica, são as constelações espirituais, para que a gente possa ter força para quebrar essas dinâmicas sistêmicas que a gente traz, né? Para que a gente encerre verdadeiramente o ciclo e a gente vá construindo uma história que seja
muito mais alinhada a quem eu sou, né? Então, quando eu trago para você, quando eu trouxe para você, e eu até acredito que nesse momento com que você diz assim, Lu, o meu trabalho é dizer às mulheres que elas têm que ser autênticas, que elas têm que se conhecer, e você, num momento como esse, você diz, meu Deus, eu sou a maior impostora do mundo, né? Que eu digo para todo mundo que faça desse jeito, mas quem sou eu, né? Onde é Uhum. que eu estou? Quem é a Agatha na fila do pão, né? Né? É Então, uma incoerência muito grande, né? Porque, assim, você entra numa briga interna, porque você quer resgatar isso, você quer viver isso, você prega isso, mas você não encontrou isso. Então, e aí foi quando eu entendi que o corpo padece, a mente padece, e as pessoas à sua volta padecem, porque elas sentem a sua vibração. E quando você traz essa lealdade familiar, a minha era muito grande. Era uma lealdade familiar muito grande. Tanto que quando eu procurei ajuda para entender um pouco do porquê dos meus questionamentos, dos meus pensamentos, porque que eu não me senti encaixar, né, nessa de- dinâmica familiar, porque eu não me encaixava nessa dinâmica familiar, eu meio que quase colapsei, porque quando me trouxeram algo que foi vago. E aí eu fiquei assim, tá, e agora? O que que eu faço com essa informação? E quando você como que eu posso te dizer? Você me acolheu, você me cutucou, você me provocou com amor, é uma provocação com amor. Foi importante, porque eu entendi que eu não preciso ser leal. Eu preciso honrar, mas eu não preciso ser leal. E aí fez todo sentido. Aí eu fui me encaixando, os fragmentos foram se encaixando. Porque honrar não precisa ser leal. Uhum, E aí fez sentido pra mim, entende? Tipo assim, aí eu passei a vivenciar o que eu pregava. uhum, Aí as coisas foram fazendo sentido. E aí eu entendi que essa minha movimentação refletiu nessa minha linhagem, refletiu na minha mãe, refletiu nos meus filhos, refletiu nos meus avós, dos meus avós, gente. Olha só onde foi parar. né? Quer dizer, a sua cura, o seu movimento, né, que é o mais lindo também na terapia sistêmica, quando você se cura, você cura os antecessores, os que vieram antes de você e os teus filhos, os que vão vir para frente, né? Porque é muito profundo o processo, né? E eu acho quero que você dê a sua opinião, mas assim, eu acho que um dos processos mais transformadores é a gente perceber que a gente não repetir é uma forma de honrar. A gente não repetir é uma forma de amar. E não é não porque eu não estou repetindo um padrão que eu deixo de amar, que eu deixo de pertencer, né? Pelo contrário, eu estou fazendo um bem para mim e para toda a minha ancestralidade, para toda a minha família. Eu acho que quando você diz assim, você me cutuca, eu acho importante também dizer, eu costumo dizer, sabe, Agatha, é importante trazer isso aqui, que a nossa força, ela está na nossa história, né? E muitas vezes a gente tem medo de olhar para o que a gente passou, porque doeu tanto, né? E muitas vezes eu pego muitas mulheres porque como é que funciona o processo? A gente precisa ir lá para trás, a gente precisa saber como é que foi essa gestação, como é que foi essa infância, quem são esses pais, porque sempre, sempre é lá atrás onde a maior base do que eu apresento hoje foi formada. Então, eu só vou conseguir colocar as engrenagens no lugar hoje se eu olhar para a minha história. Mas o que precisa ser desconstruído é que olhar para a minha história
não é reviver a dor, não é reviver o sentido, o sofrimento, né? Porque muitas vezes a gente evita olhar para a nossa história porque a gente se conecta instantaneamente à dor, ao que a gente sofreu, ao que foi ruim. E, na verdade, o que a gente esquece e que é o que traz a potência para a gente é entender que sim, eu vou olhar para a minha história, sim, eu vou olhar para trás. Só que hoje, quem está olhando para essa história é uma pessoa completamente diferente, que tem uma força completamente diferente e que está dentro de um processo assistido por uma pessoa e por um campo e por uma orientação onde vai fazer com que você olhe para aquela história com outro olhar, né? Um olhar de verdade, um olhar de olhar para o que você passou e não se vitimizar, de ficar, ah, você está vendo como foi difícil a minha história. Não, não é isso não. Porque enquanto você está nesse movimento de vitimização ou de cobrança, ai, porque meu pai não fez isso, a minha mãe não fez isso, é o que a gente chama, eu estou como cobradora da vida, enquanto eu fico cobrando o que eu não tive, enquanto eu fico me vitimizando, eu não saio do lugar. E o processo que eu levo vocês, o processo que a gente faz, e por isso que ele é tão potente, é dizer assim, Ágata, a tua força, a tua potência, ela está na tua história. Então a gente deve sim olhar para ela, mas só que olhar com o olhar certo, para trazer todos os aprendizados que aquela vivência, porque a gente sempre passa, Agatha, por vivências difíceis para que haja um aprendizado. Então, assim, quando eu passo por uma vivência e você nota assim, ah, aconteceu de novo, sabe aqueles padrões que a gente vê se repetindo na vida da gente? É porque ali naquela situação tinha um aprendizado que eu tinha que ter absorvido e eu não absorvi. Então, a vida vem e me traz de novo e me traz de novo. Enquanto eu não olhar para aquilo ali e retirar dele o que eu preciso aprender, eu vou continuar repetindo. Então, o entendimento que a gente precisa ter é quanto mais rapidamente eu fizer isso, quanto mais assertivamente eu fizer isso e conduzido da maneira certa, mais eu vou encerrar aquele ciclo e eu estou pronta para a próxima, e eu estou pronta para a próxima, né? E eu costumo dizer para todo mundo, eu disse, nós, o religar e as constelações espirituais são uma terapia de cura acelerada, porque é justamente isso. Qual é o intuito? Não é ficar ali remoendo, pensando, talvez se eu tivesse sido diferente, feito diferente. Quando a gente perde muito tempo ali, né, naquela coisa e tal, muitas vezes eu demoro muito mais para ter um entendimento, para soltar aquela situação, para entender que, às vezes, quando alguém me feriu muito e eu não quero perdoar, não, enquanto aquela pessoa não fizer isso, não fizer aquilo, eu não tenho entendimento que quando eu faço isso, de não perdoar, de não entender, de não querer olhar, quem está se lascando sou eu. Porque não é o outro foi viver a vida dele, o outro está lá na vida dele, mas eu fico amarrada literalmente, né, por cordões energéticos àquela situação. Então, eu fico amarrada financeiramente, eu fico amarrada em relacionamentos, eu me sinto presa, eu não me sinto potente, eu não me sinto capaz, simplesmente porque não chegou uma pessoa que me mostre com entendimento que aquela minha situação difícil, cara, tem muito ouro ali para mim, né? Tem muita transformação se eu conseguir olhar de forma certa. Então, eu imagino que tiveram várias situações que você disse assim, caralho, não é possível, como é que ele não fez isso comigo? Tenho que olhar para isso. Mas, olha, a gente precisa olhar para isso aqui, dar aquele medo, que conta um pouquinho, assim, tiveram situações onde você, não precisa trazer a situação assim, mas onde você sentiu que talvez fosse ser muito pesado olhar para aquilo, ou reviver entre aspas, né? Ou olhar para aquela situação mesmo, mas que você acabou tendo uma percepção diferente, um insight diferente, e me conta, teve isso? Teve. Eu lembro que a minha maior dificuldade de pedir ajuda era reviver.
reviver a dor. E o sentimento, a dor, né? A dor do arrependimento. Eu tinha muito medo da dor do arrependimento. E aí, Peraí, eu sempre. todo arrependimento de quê, especificamente, assim? De olhar, do que fez? É só para entender que arrependimento é esse. Do que deixou de fazer, Uhum, né? Como eu falei, eu vim de uma história que eu abandonei uma origem religiosa, e aí você deixa de fazer coisas, e aí quando você olha, fala assim, ah, não uhum, acredito. E quando a gente fez uma das sessões que nós fizemos ali, você trouxe coisas que eu não queria mexer de forma alguma. Era a poeirinha no copo de água que estava lá no fundinho que eu não queria que sacudisse. Só que quando você sacudiu aquilo, não foi pesado. Foi leve e muito pelo contrário, em vez de trazer uma dor, reviver uma dor e aquilo ser pesado e trazer o sentimento de arrependimento, de angústia, de qualquer coisa que seja negativa, me trouxe um sentimento de libertação, de leveza. Isso não me pertence, isso não me machuca mais. E eu lembro que por várias vezes a gente escuta aquelas pessoas que falam assim: "Ah, às vezes você que dá a dimensão para o problema. Às vezes é uma uhum, formiguinha, mas tem uma sombra projetada na parede e ela vira um monstro." E aí, essa ilustração fez todo sentido para mim naquele momento. Porque nós mexemos em coisas que eu não queria olhar pelo medo do tamanho do monstro que eu construí na minha cabeça, uhum, do medo da dor que eu achava que ia me causar e não causou. E muito pelo contrário, você me fez enxergar de uma forma leve, e isso hoje são os pilares e as escadas que me fazem progredir, que me fazem sonhar com coisas que eu nem imaginava em sonhar, uhum, alcançar objetivos que eu achava muito distante, que como se diz, honrar a minha linhagem, honrar o que naquele momento parecia uma dor e não era uma dor, era um aprendizado. E aí, principalmente no lado financeiro, e no lado do perfeccionismo, eu consegui aliviar e fazer disso aí algo para evoluir, para crescer. E uhum, eram coisas que eu precisava ter olhado para não repetir mais o padrão, porque era um padrão de repetição. E aí uhum, eu não repeti mais, porque eu consegui olhar. Parece que naquela sessão você tirou véus dos meus olhos, sabe? Eu tava vendo embaçado e foram caindo véus, e aí eu vi com mais clareza que não era só aquela forma de ver, tinha outras formas de ver. E aquilo ali ser o meu alicerce hoje. Eu honrar aquilo de uma forma de ser o meu alicerce para o meu crescimento. e você falando isso, eu me lembrei de uma história e como é importante isso, né, Agatha, de uma paciente que ela tinha uma história de adoção. Então, quando a pessoa ela passa por uma situação de adoção, geralmente ela traz muito um sentimento de rejeição. Não fui querida, não fui amada, né? Não, de rejeição mesmo. Ela tem muito medo dessa rejeição. E um dia eu trouxe para ela uma visão diferente, que eu trouxe para ela o seguinte: a tua mãe te amou tanto que ela se sentiu incapaz de cuidar de você e ela sabia que era melhor que ela entregasse você a outra pessoa que estava mais apta para cuidar de você, né? Para dar a você o que você precisava do que ela, porque naquele momento ela não podia. E não tem nada a ver com você, né? Não foi você, não foi, não é porque você era ruim, porque você não era certa, porque você não era boa. É porque, pelo contrário, e não foi porque ela não amava
você. Pelo contrário, você imagina o tamanho do amor que uma mãe precisa ter para um filho, para ela ter coragem de dizer assim, eu não sou capaz de cuidar, eu vou passar por cima né, da minha dor e eu vou entregar você para outra pessoa que vai cuidar melhor de você. E nesse momento, Agatha, ela, a expressão do rosto dela chega, se transformou assim, sabe? Como se tivesse caído uma ficha mesmo, e ela disse assim, Lu, eu nunca pensei por esse lado. E é como se você tivesse tirado uma tonelada de cima de mim, né? Aí tu pensa, Agatha, uma mulher com, eu acho que ela tem uns 45 anos, não lembro exatamente a idade dela, mas que carregou esse peso a vida inteira, de que não era boa, de que foi rejeitada, de que não era, né? Por uma distorção de realidade, né? Que a pessoa faz, a gente faz, é normal que o ser humano faça isso. E o quanto só mudar, né, o que a gente fala da formiguinha, né, que você trouxe, é só mudar o ângulo de visão, né, que você vê uma realidade completamente diferente, né, e o quanto isso cura uma pessoa, porque às vezes a pessoa tem uma impressão de que a cura vai demorar muito, de que é um, uma situação muito difícil, de que vai ser muito doloroso, mas às vezes acontece numa fração de segundo, né? É uma palavra que você disse, é uma palavra que a gente diz, um insight que cai, é uma chave que vira. Eu tenho uma amiga que diz que é uma bigorna que cai na cabeça da gente. E você se desconecta de um peso que você carregou uma vida inteira. Né? Esse é o poder das constelações espirituais, esse é o poder dessa terapia. E o quanto você se transforma, o quanto a Agatha era antes de passar por um processo desse, que não via o seu valor, que não via a sua potência, que não conseguia enxergar, né? Isso tudo que estava confusa, que não via sua identidade, que não conseguia encontrar dentro de si a identidade. E o que é que eu costumo dizer? Ela está aí dentro de você. A Agatha que você conhece hoje já estava dentro de você. Ela só estava escondida, né? Escondida pela crença dos outros, pela história dos outros, pelo padrão dos outros. Então a gente vai colocando isso tudo em cima da gente e a gente vai se perdendo, mas a nossa essência, quem nós somos, o que a gente é, a nossa força, o nosso equilíbrio está aqui. Né? É o que eu digo, não, você não vai se transformar numa nova mulher. Não é isso, você vai se redescobrir, né? Você vai voltar para quem você é, que já está aí dentro. E por isso que quando eu digo que o processo é acelerado, é porque você não vai construir uma coisa, não, já está aí dentro. É só você se conectar a essa pessoa que está aí dentro. É só você conseguir identificar. Isso aqui não é meu, toma. Isso aqui não é meu, toma. Né? São os movimentos sistêmicos que a gente faz. Vou ficar só com o que é meu. O que não é, acho que, né? A mochilinha que eu vim carregando até hoje, mas que eu entendo mais que não é minha, eu vou tirando de mim. Cara, é uma transformação que pode ser muito acelerada, que pode ser muito leve. E é uma coisa que eu costumo dizer para todo mundo, que eu sempre disse a você também, vai ser do jeito que você quiser que seja. Se você quiser que seja pesado, doído, demorado, vai ser, porque é você que decide, né? Você que decide a sua vida. E esse movimento, inclusive, traz de volta para a pessoa a consciência de que ela está no comando, né? Porque é uma coisa, né? Você está no comando e vai ser do jeito que você quiser. Por isso que eu brigo tanto com a história da guerreira. Cara, quando eu digo todo dia, eu luto todo dia, eu sou uma guerreira. Ok, é isso que o universo vai trazer para tu. Só luta, guerra, coisas difíceis, para você, né, exercer aquilo que você está dizendo que você é. Então, Uhum. se eu digo que vai ser leve, se eu digo que eu sou equilibrada, se eu digo que eu sou forte, e eu faço os movimentos para verdadeiramente a minha vida ser assim, é isso que eu vou querer.
né? Então, Não é um processo demorado. Quem acha que é um processo demorado não é. Pelo menos comigo não foi em momento nenhum, porque já fui tendo ali esses insights de imediato. Foram movimentos muito rápidos, foram, é, foi a casquinha de cebola que foram saindo e não uhum, fazendo falta e trazendo uma força que eu não via. E muitas pessoas à minha volta enxergavam essa força, mas eu não enxergava.